Então, nós vamos compartilhar aqui, porque esse tema é interessante nós estarmos vendo, né, o que os amigos espirituais vêm nos dizendo, vêm nos aconselhando sobre essa questão do livre-arbítrio e da lei de liberdade que está envolvida nesse tema, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente sabe que tudo nós podemos fazer, desde que, né? Pontinhos, pontinhos. Então, é isso que nós vamos estar refletindo hoje, nessa fala de Paulo. Paulo é aquele elemento preparado, né? Aquele espírito preparado para nos falar sobre isso, porque ele vivenciou muitas circunstâncias onde ele pôde experimentar, né? Essa responsabilidade das ações praticadas, enfim. E é isso que ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, nesse capítulo 6, no versículo 12, aonde ele vem dando várias elucidações àquela comunidade que ele carinhosamente, como todas as outras, onde ele fundava as suas igrejas, né? Ele estava acompanhando o desenvolver, o caminhar dessas pessoas. Então, ele estava sempre atento e, diante de alguns argumentos, é dito para ele, né? Mas tudo me é lícito, e ele rebate com uma contrarresposta, digamos assim, né? Mas nem tudo me convém. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. E aí vem uma outra afirmação, né? Eu posso fazer tudo o que eu quero. Sim, posso. Né? Na concepção do mundo, realmente, nós vemos essas afirmações. E até mesmo diante da definição da própria liberdade, que a gente vai procurar lá no dicionário, ela traz esse contexto. Se a gente for analisar, ela está dizendo para nós, né? Ah, sim, nós podemos fazer tudo. Ele diz ali, ó, liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir de acordo com a sua própria vontade. Sim, né? Mas aí tem vários contextos que nós precisamos de saber e que, na verdade, a humanidade ainda desconhece. Por quê? Porque não tem conhecimento da lei divina, né? Então, por ignorância, realmente, nós ouvimos muitas pessoas falar assim. E, quem sabe, acho que nós mesmos, em outros momentos, mais lá para trás, falamos isso, né? Quando ainda não conhecíamos essas verdades. Então, nós podemos fazer, sim, tudo o que nós queremos, desde que nós vamos arcar com as consequências. Então, é isso que Paulo quer nos ensinar, quer nos levar a refletir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí entra agora o conceito de liberdade dentro da visão espírita, né? Que Leon Denis, dentro desse contexto do livre-arbítrio, ele vem trazendo para nós, né? Porque a liberdade e o livre-arbítrio caminham juntos, né? A liberdade de ação, o livre-arbítrio é a liberdade minha de praticar aquela ação, né? Então, ele diz que a liberdade é a condição necessária da alma humana. Sem ela, não poderia construir seu destino, né? A gente vê, por exemplo, se nós não tivéssemos liberdade, nós, para agir, se não fosse respeitado o nosso livre-arbítrio, nós seríamos como máquinas, né? Como robozinhos, porque não tínhamos condições de agir por nossa vontade. E o que a gente percebe hoje, por exemplo, o animalzinho que nós temos em casa, o cachorrinho que nós temos em casa, ele tem essa liberdade contida, né? De acordo com o que nós queremos. Então, ele não usa o livre-arbítrio dele, porque ele ainda não está nesse patamar. Então, nós temos essa liberdade de ação, porque, senão, nós não poderíamos estar aonde nós estamos. Não tínhamos chegado nesse patamar evolutivo que nós já conseguimos chegar. E aí, o que é liberdade?
A liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua vontade. Muito bem, nós já vimos isso. E aí, Rodolfo Caligares vem estar trazendo mais substância a essa definição. O homem é, por natureza, dono de si mesmo. Nós somos senhores de nós mesmos. E temos o direito de fazer tudo quanto nós acharmos conveniente ou necessário à conservação e desenvolvimento da nossa vida. Então, nós temos essa liberdade de ação. Nós podemos agir de acordo com aquilo que nós sabemos ser bom para nós, quanto aquilo que nós sabemos que vai gerar consequências também, né? Aquilo que muitas vezes nós fazemos sem pensar, sem refletir, e lá na frente nós vamos ver que não foi uma tão boa escolha assim. E aí nós paramos um pouquinho para pensar no seguinte: todas as nossas ações, elas têm consequências. Quer dizer, nós temos liberdade de agir, né? Mas nós vamos ter sempre a responsabilidade de colher o resultado daquela ação que nós praticamos em função da nossa liberdade, daquela liberdade que nós achamos que temos. Mas aí vem uma pergunta, né? Até que ponto nós somos livres? Até que ponto nós sabemos, né, usar a nossa liberdade? E é interessante que, quando a gente é muito jovem, né, nós ficamos assim muito ansiosos para chegar a uma idade onde nós vamos ter acesso à nossa, entre aspas, liberdade, né? Ficamos loucos para fazer 18 anos, 21 anos, né, para fazermos o que, no nosso entendimento, seria o que nós quisermos fazer. E depois, lá na frente, nós vamos ver que cometemos algumas ações, fizemos algumas escolhas que nós não tínhamos preparo para fazer, não é verdade? Então, isso é muito comum acontecer com nós todos, né, que passamos pela juventude, ver hoje o jovem também agir assim. Eu sou livre, né? Eu tenho liberdade para agir, eu sei o que eu quero, mas a gente, na juventude, nós não sabemos o que nós queremos. Na verdade, nós, até a idade madura, nós muitas vezes ficamos, né, titubeando no que fazer, no que será melhor, como nós vamos usar aquilo, como nós vamos decidir, qual a nossa escolha. Então, essa liberdade, ela é muito complexa, realmente, para nós entendermos, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde Kardec vem estudando a lei de liberdade, lá no livre-arbítrio, nós vamos encontrar essa pergunta: tem o homem o livre-arbítrio para, né, de seus atos, para agir diante fazer as suas escolhas? E os espíritos dizem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de obrar, ou seja, se o homem tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de fazer, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, que foi o que nós dissemos, né? Seria um robozinho. Então, o homem tem liberdade de pensar, nós temos liberdade para fazer também. Mas aí entra uma outra questão, né, que o Rodolfo Caligares vai trazer para nós, dizendo que o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo, ele vai dar uma definição aí, né, de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre uma ou outra razão, ele encontra ali uma atitude suficiente para ele querer agir, né, escolhendo uma daquelas opções que vai prevalecer sobre as outras. Muito bem. Então, ele fez uma escolha. Só que essa liberdade, ela não é absoluta. Ela não é absoluta por quê? Porque nós vivemos em sociedade.
Leon Denis, até no capítulo que ele estuda o livre-arbítrio, ele fala, né, que o homem só teria essa liberdade absoluta se ele vivesse num deserto, onde ele não ia interferir sobre ninguém. Então, por nós vivermos em sociedade, nós vivermos em comunidades, né, nós precisamos de saber que a nossa liberdade não pode ser absoluta, porque ela termina aonde a do outro começa, né? Então, os espíritos nos dizem, lá na questão 825, quando Kardec pergunta assim: há posição no mundo em que o homem possa ter liberdade absoluta? Não, porque todos vós necessitais uns dos outros, tanto dos grandes quanto dos pequenos. Então, nós vivemos numa sociedade, mesmo que nós não queiramos depender do outro, digamos que eu não dependo de ninguém, eu vivo sozinho, eu vivo a minha vida sozinho, não dependo de ninguém. Tudo bem, mas chega um momento em que nós vamos precisar de alguém. Ninguém consegue viver, né, numa sociedade onde há toda essa lei de sociedade imperando uns com os outros, onde estamos não ainda irmanados, mas estamos todos numa grande, né, comunidade. Nós precisamos, sim, um dos outros, né? Nós precisamos, sim, de desenvolver esse entendimento de direito, de deveres, né? De ética, de valores, para nós podermos utilizar bem a nossa liberdade, né? A gente tem um exemplo disso, por exemplo, se nós moramos num condomínio, né? Ali tem várias regras onde nós precisamos de seguir. E assim a vida sempre vai ter essas regras, essas condutas onde nós precisamos de seguir, precisamos de respeitar, né? E aí, na questão 833, os espíritos dizem para Kardec que apenas no pensamento o homem goza de uma liberdade ilimitada, né? Porque foi perguntado se tinha essa liberdade absoluta. E agora, numa questão mais à frente, eles vão estar reportando aquilo que Kardec já perguntou e falando só no pensamento, porque a gente viu que o pensamento ele é livre. Ninguém pode impedir o indivíduo de pensar, né? Nós podemos pensar de forma ilimitada, porque o pensamento não conhece entraves, ou seja, o pensamento não tem limites. E aí, só através do pensamento, nós podemos ter essa liberdade ilimitada. Então, nós entendemos que o livre-arbítrio, né, a liberdade, ela está junto com quem? Com a responsabilidade. Então, Rodolfo Caligares, nessa lição mesmo que nós estamos utilizando como apoio para a nossa conversa, ele diz: Deus nos permite, pelo livre-arbítrio, a responsabilidade de praticar o bem e o mal. Porém, a partir do momento em que decidimos o que fazer, esta ação gera uma reação característica que virá mais tarde em forma de colheita, né? Isso é muito sério, porque muitas vezes nós passamos a nossa encarnação toda sem saber dessa responsabilidade. E, às vezes, a conta não chega nessa vida, né? Não chega mesmo, saímos ilesos. E aí a gente comenta: poxa, mas fulano praticava tantos atos, né, errados e nada acontecia, mas acontece que nós temos a lei, né, de causa e de efeito, que lá na frente, através de uma nova existência, nós vamos colher aqueles frutos que nós plantamos hoje, né? Não, porque diante da justiça divina nada fica encoberto.
Então, nós temos que ter muita atenção com essa responsabilidade, tanto do bem quanto do mal, porque o bem retorna para nós de forma que vai nos encher de alegria, mas o mal vai trazer para nós dores e complicações no nosso futuro. E daí a necessidade de nós estarmos realmente atentos a essas questões. Então, o livre-arbítrio e a responsabilidade, elas caminham juntas, lado a lado. E Emmanuel, nesse livro O Encontro Marcado, na mensagem Livres, mais responsáveis, ele diz: o livre-arbítrio e a responsabilidade caminham juntas. O homem é livre, mas responsável. E pode realizar o que deseje, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto das suas próprias ações. Isso é bem sério, né? Porque a gente vê que a justiça divina, o que fica encoberto muitas vezes na justiça humana, né? Situações e circunstâncias que ninguém consegue descobrir, às vezes, o autor daquele crime, o autor daquela circunstância, mas a justiça divina sabe de todas as coisas, né? Então, podem passar séculos, mas há de ter, nós vamos voltar àquela história para estarmos revendo as nossas ações. E aí Leon Denis vem dizendo que essa responsabilidade ela é estabelecida pelo testemunho da consciência. Ou seja, quando nós praticamos algo, quem logo nos diz se é bom ou se é mal? A nossa consciência. Ela é o nosso juiz, nosso árbitro interno, né? Porque ela está atenta. Ela vai nos dar a aprovação ou vai nos censurar segundo a natureza dos nossos atos. É aquela vozinha interior que muitas vezes não nos deixa em paz, não é? Onde, através do remorso, através da culpa, através daquele sentimento que nos deixa inquietos, trazendo dores nessa vida, trazendo muitas situações difíceis ao espírito, se ele desencarna nesse processo. Então, a gente sabe que esse ato das nossas escolhas é muito sério e nós temos que estar sempre atentos, não para fazer ou não, mas tomando consciência como age essa lei, como age a justiça divina, como age, como é computado os nossos atos, tanto os bons quanto os maus. E aí, a doutrina espírita ela nos traz grandes informações, né? Nós sabemos, através do conteúdo espírita, que nós somos os construtores dos nossos próprios sucessos, dos nossos infortúnios também. Através de quê? Das nossas escolhas. E nós temos muita dificuldade em reconhecer isso, né? E, digamos nós, porque de uma forma geral, porque muitas vezes nós, invigilantemente, mesmo sabendo de todos esses conhecimentos, se nós não estivermos atentos, nós agimos dessa forma, né? Ficamos acusando a nossa própria sorte, ali entre aspas, né? Acusamos a Deus, porque quando nós não aceitamos as circunstâncias que nos chegam, nós estamos acusando a Deus, nós estamos nos revoltando, né? E nós nos reportamos a chance que não é favorável para nós, a má estrela que nós temos, né? Eu não tenho sorte, eu nasci para sofrer, Deus me esqueceu. Tudo isso sem pensarmos na nossa invigilância que a ação foi nossa. Se não foi da agora, ela foi em algum momento lá atrás. Alguma escolha, alguma situação, alguma atitude nossa foi a incentivadora,
a causadora daquela circunstância que nós estamos vivendo. Por dois motivos. Por ignorância, quando nós desconhecemos totalmente a lei divina, né? Porque quando nós desconhecemos, por exemplo, os postulados espíritas, nós estamos falando por nós mesmos, muitas coisas que nós já fizemos, nós achávamos certo, que não ia ter mal nenhum, né? Mas hoje nós já sabemos. Então, é muito comum a humanidade cometer erros, né, por ignorância ou por negligência, no caso de nós sabermos e nós não estarmos atentos àquilo. Né? Não faz mal, não, é só uma coisinha, né? Ou isso ninguém vai saber, vai ser camuflado, né? Mas a lei está aí. A lei está aí para nos cobrar, e a lei é severa. Né? Então, a importância que nós sabemos do aprimoramento moral. É por isso que os espíritos vêm nos dizendo constantemente da necessidade do nosso esforço, do nosso aprimoramento moral. Por quê? Através desse esforço, através desse aprimoramento moral, nós vamos evitar os infortúnios que nós poderíamos estar criando para o nosso futuro. Quando nós estamos atentos a esse aprimoramento moral, de nos esforçarmos a cada dia, de nos melhorarmos a cada dia, de revermos as nossas ações, né? E o melhor pensamento para nós revermos as nossas ações é aquele ensinamento de Jesus, que todos nós sabemos. Não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que nos faça. Né? Então, a regra de ouro aí é essa. Quando nós fazemos... E se fosse eu? E se eu estivesse naquela situação? Né? Tá bom, vou fazer essa escolha, mas será que ela vai estar prejudicando alguém? Né? Então, esse questionamento interno é muito útil para nós estarmos com atenção nas nossas escolhas. E a doutrina vem nos dizer também, né, que não basta o conhecimento intelectual. Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm conhecimento, que têm cultura, que têm vários títulos, né, de PhD disso, PhD daquilo, mas moralmente ele está a desejar ainda, né? Está ainda muito longe de entender esse aprimoramento moral, porque a gente sabe que esse aprimoramento ele caminha junto com a evolução do espírito. Daí a importância de nós estarmos preocupados com esse aprimoramento moral, porque se nós estamos preocupados, nós estamos trabalhando com esforço na nossa caminhada, não é? Quer dizer, nós vamos evoluir, nós vamos chegar lá, mas se nós estivermos empenhados, não é melhor? Então, não basta o conhecimento intelectual, mas à medida que vamos nos educando moralmente, vamos nos aprimorando. E aí sim estaremos aptos para conhecer as leis divinas, para observá-las, para vivenciá-las, né? Verdadeiramente, como Jesus nos ensinou, naquele convite que ele nos faz, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. O jugo de Jesus é justamente esse ensinamento, essa gama de ensinamento que ele nos traz, que é importante para nós aprendermos, através desses ensinamentos que ele vem nos dizer, nós conhecermos a lei de amor que ele vem nos ensinar, né? E que Kardec dividiu essas leis em 12 leis para nós estarmos com maior facilidade para aprender. Mas a gente vai ver que todas elas redundam num só contexto, numa só essência, que é a lei de amor. Então, precisamos vivenciar essas leis com consciência, para, assim, nós estarmos aprendendo a escolher melhor. Então, a doutrina ensina todo esse embasamento, né? Que pelo uso do livre-arbítrio nós construímos o nosso futuro,
que ele vai poder ser de dores ou de alegria se nós estamos semeando sementes do bem ou do mal. O futuro é resultante dessas sementes, né? E é das vidas sucessivas, porque não é só do hoje, é do ontem também. E que, através das nossas ações, das nossas resoluções, nós vamos vivenciar em algum momento. Então, a gente aprende também que quanto mais livre é o espírito, ou seja, quanto mais conhecimento sobre a lei divina nós temos, maior responsabilidade nós vamos ter. Isso é bom, isso, ao mesmo tempo, é preocupante, né? Porque quanto mais nós conhecemos, né, maior responsabilidade nós vamos ter diante daquilo que nós já sabemos. Então, a gente vê aí a liberdade, a responsabilidade juntinha, sempre, né? E elas vão aumentando à medida que o ser vai evoluindo. E aí Leon Denis vem outra vez dizer para nós que o livre-arbítrio não é absoluto, também, assim como a liberdade, né? Mas relativo à posição ocupada pelo homem na escala de valores espirituais, quer dizer, aquilo que nós dissemos, né? Quanto mais esse homem tem conhecimento, mais ele sabe sobre a lei, mais responsável ele é. E ele diz que, se reportando a isso, ele afirma: o primeiro uso que o homem fizesse da liberdade absoluta seria afastar de si a causa dos sofrimentos e para se assegurar, desde logo, uma vida de felicidade. Ele está dizendo aí que, se nós tivéssemos a liberdade absoluta, se Deus nos desse isso, a primeira coisa que nós faríamos é afastar de nós todas as dores, né? E iríamos viver de uma forma... Já pensou quantas situações difíceis nós iríamos nos comprometer, né? E iria segurar essa vida aí de felicidade, entre aspas, né? Porque, para muitos, felicidade é quando nós não passamos por nenhuma aflição, né? Porque desconhecemos, nesse instante, que as aflições são consequências das nossas ações, das nossas escolhas. Então, aí, Leon Denis vem exaltar, né, a sabedoria divina. Deus sabe de todas as coisas. E, ao graduar, ele nos diz, ao graduar esse livre-arbítrio, o homem, então, passa a compreender, né, que, pelo bom uso das nossas escolhas, dessa possibilidade de nós escolhermos, ele pode fugir a provas e experiências que foram escolhidas, ou então superá-las evangelicamente, vencendo-as. Esse fugir aí é um tanto, né? Mas ele não foge, mas ele pode modificar essas provas, né? Ele pode, diante do bom uso do livre-arbítrio, o bom empenho no seu esforço do aprimoramento, ele pode melhorar essas provas, ele pode melhorar essas experiências, mesmo que elas tenham sido escolhidas lá no planejamento reencarnatório. E ele vai superar, certamente, de uma maneira evangélica, ou seja, seguindo com boa conduta, vencendo esses desafios. Porque os desafios não são para nos derrotarmos, e sim para nos ensinar o discernimento, para nos fortalecer diante das circunstâncias. Por exemplo, diante de tudo isso que a gente está falando, né? O homem que se torna um criminoso, a gente sabe que os espíritos inferiores influenciam muito esses espíritos que estão ligados ao mal, que caminham, né, diante desse trânsito conturbado aí, que é o crime, as ações que são maléficas à sociedade. E aí, por exemplo, se ele está influenciado, será que ele não é responsável por aquela ação que ele está praticando? Então, ele mostra aqui, isso é Leon Denis que está mostrando, que ele é responsável também, mesmo que ele não tenha conhecimento das leis divinas. Por quê? Porque ele cedeu àquelas insinuações cruéis daquela entidade, que armou, né, de uma forma que ele, por exemplo, atira no outro,
pode ser uma circunstância de uma influência, mas ele poderia evitar, ele poderia, nesse momento, ele resistir àquele assédio mental do espírito, se ele tivesse o quê? O aprimoramento moral. Se ele tivesse algum conhecimento, ele poderia, naquele momento, ele interromper aquela situação, né? Mas ele vai ser cobrado de acordo com o nível evolutivo dele. Certamente, se é um outro que tem o conhecimento da lei, ele será mais responsável do que esse que agiu dessa forma. Mas isso para nos mostrar que não há arrastamento, né, irresistível, conforme a gente sabe lá na questão 845, que os espíritos nos falam que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. É aquele espírito que tem as más inclinações, que traz as más tendências. Não é? Por isso, ele é assediado, por isso ele é influenciado, porque ele entra em sintonia com o outro que está na mesma circunstância, na mesma vibração, né? No mesmo padrão vibratório. Então, essa questão diz assim, conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições, né? Então, ele traz a má tendência e ele traz também a influência do outro espírito. Mas os espíritos nos dizem que, mesmo assim, não há arrastamento irresistível, uma vez que ele tenha vontade de resistir. Mas aí vai depender desse, né, que está sendo influenciado, dele resistir ao mal. E essas circunstâncias acontecem justamente para a gente adquirir com o tempo o discernimento, né? Reconhecer o mal e o bem e saber escolher entre um e outro. Isso é o discernimento que nós vamos também adquirindo conforme a nossa evolução moral. Então, a responsabilidade, no entanto, ela não tem a mesma dimensão para todos os homens, né? Nem para todos os atos, porque será cobrado de acordo com o conhecimento, a evolução, o grau evolutivo desse espírito. Porque a justiça divina, ela é sábia. Então, ela faz essas diferenciações. Ela tem uma consonância aí com o preceito que Jesus nos trouxe. Ao que muito recebeu, mais será exigido. Isso sempre. Isso é lei, né? Então, aquele que muito recebeu, aquele que muito conhece, será mais exigido, certamente, do que aquele que não conhece. Então, nós podemos dizer que o direito natural da liberdade ele é atrelado à responsabilidade, ou seja, quanto mais livre, mais responsável ele é. E essa responsabilidade vai produzir o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas, tanto no plano espiritual quanto no plano espiritual. Não vamos pensar que numa encarnação nós vamos adquirir esse grau de entendimento, né? A não ser que nós sejamos aqueles espíritos que já estamos com uma caminhada bem avançada, com uma bagagem bem evoluída. Quanto mais o espírito progride moralmente, mais responsável ele vai se tornar aí. E aí nós trouxemos essa figura que não está muito nítida, porque nós pegamos na internet, mas ela mostra aqui para nós os degrauzinhos, né? Esse degrau são os degraus evolutivos, né? Então, lá embaixo, olha, tem o instinto, né? Que nós adquirimos quando estamos lá, o espírito, o princípio inteligente, no mineral, a inteligência, depois, quando atingimos o patamar do reino animal, né? Depois, quando o homem atinge a razão, quando o espírito adquire a razão, ele começa a estar nesse patamar do raciocínio, da responsabilidade, que é os seres humanos, né? Então, a gente vê aí que esse degrau ele tem uma profundidade.
Essa profundidade, ela quer dizer que são o tempo, né? O estágio evolutivo. E esse degrauzinho que sobe é o tempo de evolução, que aí tem alguns centímetros, mas isso significa eras de caminhada desse espírito. Então, a gente vai vendo aí, depois, olha, vem a humanidade, onde os seres humanos, né, que já atingiram um patamar de evolução maior, bem maior, que vai atingir o discernimento. Então, a gente tem isso para nós entendermos que não é numa encarnação que nós vamos conquistar isso, é ao longo das nossas idas e vindas no processo evolutivo. É por isso que nós precisamos de reencarnar, para estarmos nos submetendo a esse aprendizado, até chegarmos lá, né, aonde Jesus nos disse que chegaremos à angelitude e ele nos aguarda, né? Então, esse processo de amadurecimento espiritual, ele é gradual e está subordinado também à lei do esforço próprio. Daí o valor da aplicação da nossa vontade ao nosso esforço, à nossa evolução. Então, as nossas imperfeições, elas refletem para nós o nosso estado evolutivo, né? Quanto mais imperfeições, quanto mais nós achamos que situações que estão ligadas a essa lei de escolha, né? A essas escolhas, a utilização do livre-arbítrio, nós estaremos mais evoluídos ou não. Por aí nós podemos avaliar nosso grau evolutivo. E aí o Emmanuel, naquela lição que nós estamos nos servindo de apoio, ele diz que o homem é livre para agir no campo das posses, dos negócios, do trabalho, do estudo. E ele diz mais outras questões lá, nós colocamos essas, né? No sexo e tudo, de acordo com a sua diligência na ação ou de acordo com seu direito transitório, ou seja, nessa vida. Mas, se ele abusa de uma delas ou de cada uma dessas, criando penúria aos semelhantes, né? De modo a favorecer os seus próprios excessos, interesses, lucros e vantagens, ele encontrará as consequências aonde? Na fieira das provações, com que aprenderá, né, com o tempo, a acender a sua luz interior, a luz do discernimento, a luz da abnegação. Então, vem aí nos mostrar, né, a lei de causa e efeito, que ela vai agir no momento futuro, cobrando, né, todas esses débitos que nós vamos infringindo na nossa existência, nas nossas vidas sucessivas. Por isso, Paulo diz, né, com toda a segurança, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós precisamos de estar sempre vigilante, policiando a nossa mente, conhecendo aí os deveres que nos dizem respeito, nós estamos amadurecendo essa responsabilidade. Então, por isso, nós devemos estar estudando, debruçando sobre essas leis tão claras, né, que vêm dizer para nós o que nós precisamos aprender ainda, o quanto nós precisamos aprender. E lá no capítulo 7 do Evangelho, no capítulo 17, no item 7, Lázaro vem dizendo sobre o dever. Ele diz que o dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, né? Porque, através do livre-arbítrio, nós vamos fazer as nossas escolhas, vamos cometer as nossas ações. Então, a gente falou ainda há pouco sobre a consciência, né? Que vai trazer essa inquietude na nossa alma, no nosso íntimo, e ele diz que o aguilhão da consciência, esta guardiã de integridade do caráter, então a consciência é uma guardiã que está atenta. Então, por isso que quando nós fazemos algo que não cai bem no nosso íntimo, ela
acusa, não é? Porque ela é uma guardiã atenta. E ele diz que adverte e sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pelas paixões que nós vamos justificando, né? As nossas má escolhas, as nossas má ações, porque trazemos essa paixão, as paixões, né? Que muitas vezes são ou sempre as paixões que estão ligadas ao imediatismo, ao sucesso, à fama, ao poder, ao dinheiro, às nossas questões que estão ligadas à vida material. E aí, essa consciência precisa ser lúcida para que ela se mantenha vigilante. Nós colocamos aqui, né? Orar e vigiar e policiar a nossa mente. Mas se a consciência não estiver lúcida, nós não conseguiremos, né, nos mantermos vigilantes. Por quê? Para não gerarmos os conflitos e sofrimentos para o nosso futuro. Então, é preciso que nós entendamos, né, que existe uma guardiã dentro de nós que vem muitas vezes até nos aconselhar, né, a não fazer determinada escolha. E à medida que os espíritos evoluem, a consciência entre o bem e o mal está bem definida, né? Porque nós vamos aprendendo a saber, a discernir essa consciência. E ainda sobre a consciência, nós podemos dizer que ela não está esclarecida. A consciência não esclarecida pode alimentar ideias malsãs, né? Gerar, provocar ações morais eticamente abusivas, né? Resultando em sofrimento e desarmonias para nós. Quem disse isso é a nossa Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior. E o discernimento aí ele vai facultar essa ação equilibrada. Então, o Espírito Lázaro ele vem dizendo que o aguilhão da consciência nos mostra como nós somos ajudados. Todas as vezes em que em nosso íntimo ressoa uma voz, todos nós escutamos essa vozinha, dando-nos a ideia de resistir ao mal ou mostrando as nossas imperfeições, é o aguilhão da consciência que está nos mostrando. Mas nem sempre, né? Nós damos atenção a essa voz, ou seja, atenção a essa picada do aguilhão consciencial, né? Porque nós esquecemos da lei de Deus, que está na nossa consciência, esquecemos daquele código de conduta, né? Naquele momento apaga da nossa mente aqui, e nós escolhemos errado. Então, nesse momento, nem os espíritos podem nos ajudar. Nem eles podem nos ajudar, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, a importância de nós estarmos imbuídos de entender essa lei de causa e efeito, para nós entendermos melhor a justiça divina, que nada escapa à lei divina. A justiça divina, ela tem um único objetivo, educar o espírito. E, embora muitos pensem que nós estamos pagando, né? Nós não estamos pagando, porque Deus não tem leis de punição, e sim de educação moral. E através, muitas vezes, dessas dores, dessas consequências, dessas circunstâncias funestas que nós passamos, que nós vamos aprender, né? A pensar melhor, a escolher melhor, e isso faz parte da educação moral. Então, Jesus veio nos dizer, né, que a semeadura ela é livre. Nós podemos semear à vontade, mas a colheita ela é obrigatória. Nós vamos colher, seja agora ou seja mais lá na frente, nós estaremos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, todos nós somos livres, nos diz Emmanuel no final dessa mensagem, para desejar, para escolher, para fazer, para obter, mas todos somos também constrangidos, e constrangidos é uma palavra muito forte, né? Porque constrangidos
não é obrigado, mas é mais forte ainda do que obrigado, né? Nós somos constrangidos, é aquilo que nós temos para fazer, a assumir os resultados das nossas próprias escolhas. E Jesus vai dizer para nós: conhecereis a verdade vos libertará. Mas essa verdade ela tem que estar bem nítida dentro de nós para que ela possa realmente favorecer a nossa libertação. Porque se nós conhecermos a verdade e ela de nada nos servir, essa verdade ela não está clara dentro de nós, né? Ela precisa de ser reavaliada. Então é por isso que Jesus vem nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, à medida em que nós vamos aprendendo a nos associar, né? Nós vamos também, com as noções, está escrito errado ali, com as noções de liberdade, né, de responsabilidade, nós vamos também exercitar melhor o nosso livre-arbítrio. E aí nós estaremos sendo impulsionados por um sentimento superior que permite desenvolver em nós ações melhores, ações ligadas à lei de amor, ações de amor ao próximo, que vai fazer com que eu também pense no outro em qualquer atitude que eu deva tomar. Né? E essa é a nossa colaboração com o estudo de hoje, a nossa, né, com muito carinho, que nós trouxemos para compartilhar com todos, e lembrando que nós estamos na construção de um mundo melhor, né? E essas atitudes aqui que nos faz pensar na liberdade, pensar na responsabilidade, pensar em exercitar as nossas escolhas melhores, nós vamos estar nos preparando para esse mundo melhor que nós queremos viver, né? Que nós queremos construir, que é nosso dever construir, porque ele está aí a toda a nossa volta, sendo construído através das nossas ações melhores, através do nosso olhar com mais atenção àquilo que nós queremos para nós no nosso amanhã. Que Jesus nos abençoe.